Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver ouvindo o toque de Clay, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você. Chegamos à 42ª temporada e agora com um livro de um capítulo só, Filemon. Filemon é um livro muito pequenininho, mas cheio de ensinamentos. Ele fala sobre perdão, sobre reconciliação, sobre mentoria, sobre muitas coisas. Sobre crescimento, evolução, sobre começar de novo do jeito certo. E ele é um livro muito, muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. E você que está me ouvindo aí vai assistir a temporada toda, porque ele só tem um capítulo. Vamos ler. Primeiro a gente fala da música, né? Deixa eu me lembrar aqui qual é a música. A música é a mesma que eu estava ouvindo na temporada passada. É Aclame ao Senhor. Eu estou ouvindo no YouTube Music, piano instrumental para orar. É a mesma de ontem, porque é só um capítulo e eu não peguei outra música. Eu vou ler a introdução, como eu sempre leio, para a gente se situar no que iremos ler. Filemon era um cristão que provavelmente fizesse parte da igreja de Colossos. Onésimo, que era escravo de Filemon, tinha fugido do seu dono. Não se sabe como ele chegou a conhecer o apóstolo Paulo, mas o certo é que se converteu, ouvindo a mensagem do evangelho anunciada pelo apóstolo, que estava na cadeia. Paulo resolveu que Onésimo deveria voltar para o seu dono, e por isso escreveu a carta a Filemon, a fim de lhe fazer um apelo para que ele recebesse Onésimo de volta não somente como escravo, mas como um irmão querido em Cristo. Parece que a carta aos Colossenses e a carta a Filemon foram escritas na mesma época e que as duas foram entregues pelo próprio Onésimo. Essa pequena carta é um exemplo de carinho e de boa educação. Paulo não discute os direitos e as leis daquele tempo que davam aos donos dos escravos. Para resolver essa questão, um escravo fugido, Paulo aplica a mais alta lei que existe, a lei do amor cristão. Muito legal, né? Lembrando que Filemon, coisa, esse aqui que está fazendo barulho. Filemon era um homem rico, era um cristão rico, lá de Colossos. Ele morava em Colossos, nós lemos a carta de Colossenses, inclusive Onésimo é citado por Paulo na carta de Colossenses, né? E ele era um homem rico, e o Onésimo roubou esse homem e fugiu para onde Paulo estava. Chegou lá, não sabemos como. Ele encontrou Paulo e se converteu. Ele se converteu verdadeiramente. E aí Paulo, uma pessoa justa, falou: Onésimo, agora você vai ter que voltar. Você tem que voltar para lá porque isso é o certo. E eu vou escrever uma carta de recomendação, uma baita de uma carta vinda do apóstolo Paulo, pedindo para Filemon te receber não como escravo, mas como um irmão em Cristo, para restaurar a amizade, o perdão e tudo entre vocês. E aí diz aqui, né, que provavelmente a carta que ele escreveu a Colossenses, que era a igreja, e essa carta, que foi uma carta pessoal, é a única carta pessoal da Bíblia. É uma carta direta do apóstolo Paulo para Filemon, esse homem rico de Colossos, em favor de Onésimo, né, do escravo fugitivo. Eu me lembrei que eu tenho 3 furos na orelha. Não uso muito, mas tem. Meu pai falava que eu era fugitiva 6 vezes, que eu tenho 3 em cada orelha. Antigamente, as pessoas que fugiam, os escravos que fugiam, eles recebiam um furo na orelha. Né? Aquele escravo que tinha um monte de brinquinho aqui, de argola, era um escravo fujão. Então, ele valia menos naquela época. Só lembrei disso. Lembrei do meu pai aqui, me contando essa história. Onésimo provavelmente tinha pelo menos um furo, Onésimo tinha ali na orelha, porque ele fugiu de Filemon. Mas vamos começar. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Essa carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, Timóteo está ali com ele quando eles estavam escrevendo. Nós lemos as cartas, as recomendações de Paulo para Timóteo, foi muito legal também, na outra temporada. Aqui, Paulo faz uma carta pessoal,
uma carta pessoal para Filemão. Eu fiquei pensando por que essa carta entrou no cânon, né, quando eles decidiram organizar a Bíblia, por quê? Aí eu descobri que Onésimo, eu vou ler a carta para vocês, mas Onésimo, depois de uns anos, dizem alguns historiadores que ele virou o bispo de Éfeso, lá da carta de Efésios. E foi em Éfeso que foi decidido quais cartas, quais livros, né, quais pergaminhos entrariam nesse cânon aqui na Bíblia. Eles organizaram. E como ele era um bispo famoso da época, dizem que ele incluiu essa carta que libertou, salvou, curou ele e deu um novo recomeço, né? Provando pra gente que a gente pode até ser pecador e falho nesse momento, mas que o futuro a Deus, né, pertence. E ele, de um escravo fugitivo, virou um grande homem, um bispo, um dos mais famosos da igreja primitiva lá, né, em Éfeso. E por isso ele colocou essa carta junto aqui. Dizem os historiadores, é uma curiosidade. Mas o que importa é que temos muito a tirar para a nossa vida, para os nossos dias atuais dessa carta aqui. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, eu lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Paulo está distribuindo elogios a Filemão. Ele tinha uma célula na casa dele, uma igreja que se reunia ali na casa dele. Que legal isso. Ele era o líder daquele grupinho ali que ele tinha, não sei se era pequeno ou grande, mas tinha gente lá. A carta também foi para a irmã Áfia, um nome bem legal, né? Áfia e Arquipo. Devem ser pessoas que trabalhavam ali com ele, né? Que Paulo mandou. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir de você o que deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. Ele está falando, eu como um apóstolo, né, uma pessoa que está pregando para as pessoas que não são crentes, um apóstolo famoso, eu tenho o direito de exigir alguma coisa de você, mas eu não quero exigir, eu quero te pedir, quero fazer um pedido. Apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, está falando com Filemão, eu não vou te obrigar a nada, eu quero te pedir uma coisa. Humildade, né? Faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Aqui nesse versículo 11 tem uma curiosidadezinha muito legal. O nome Onésimo quer dizer útil. Útil. Eu esqueci o Filemão. Deixa eu ver aqui o Filemão. O nome Filemão quer dizer aquele que é amável. Olha só, Filemão é aquele que é amável. E Onésimo quer dizer útil. Aí Paulo faz uma brincadeirinha, né? Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Porque ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ele é uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele não é mais um escravo ladrão. Ele é filho de Deus agora. Ele é nosso irmão em Cristo. Iremos morar no mesmo lugar, na mesma eternidade que ele. Então ele coloca esse negocinho, porque antigamente, e hoje também, né? As pessoas dão muito valor para o significado dos nomes. Ele falou, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele assumiu a identidade dele, que está cravada no nome dele, útil. Você é útil. E Filemão era amável, né? Aquele que é amável? É aquele que é amável, que significa Filemão. Eu estou mandando Onésimo de volta para você. E com ele vai o meu coração. Olha como que Paulo confiava, né? Com ele vai o meu coração. Ele confiava no trabalho
de evangelismo que ele tinha feito com aquele escravo. Ele tinha certeza que ele tinha se convertido, que ele era um homem de Deus agora, uma pessoa útil, diferente. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, sem a sua aprovação, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, ele é um irmão querido em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Que legal isso. Por isso, se você me considera o seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Olha que carta de recomendação. Meu Deus. Que currículo. Chega no dono da empresa e manda uma carta dessa, imagina. Pessoa que tem uma influência lá e você entra de vez, né? Você entra direto, é muito legal isso aqui. E se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha só. Ponha isso na minha conta. Aqui, a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, pagarei tudo. Ele assume a culpa de Onésimo. Ele fala, eu pagarei tudo. Tudo que ele te deve, eu vou pagar. Coloca na minha conta. Nossa. Como Jesus fez com a gente, né? E Jesus pegou a nossa dívida, nosso pecado, a nossa conta de tudo que a gente fez de errado e pagou por nós. Ele fala, eu de próprio punho estou escrevendo. É ele mesmo que está escrevendo a carta. Pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Foi Paulo que falou de Jesus para Filemão, provavelmente. Né? Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que eu estou pedindo. E sei até que você ainda fará mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Jesus Cristo, envia saudações a você. E Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E assim finalizamos essa carta maravilhosa sobre perdão. Como a gente sabe que Filemão perdoou? Por causa da história. Aí não está aqui na Bíblia, mas está na história. Que ele virou... Tem uma pessoa que eu esqueci o nome. Se eu conseguisse lembrar que é o nome do homem. Eu perguntei aqui, né? O que aconteceu depois, no pós-crise, né? E aí, o Google me falou aqui uma coisa sobre um cara, que eu vou tentar descobrir o nome dele aqui. Ele fala que esses historiadores, sei lá onde está, não estou achando agora. Um historiador falou que tem um Onésimo na história real, que a gente pode procurar, que tem um Onésimo que foi o bispo de Éfeso. E aí todos os historiadores concordam, os teólogos concordam, todo não, a grande maioria concorda, que é esse Onésimo que era escravo. Isso nos traz uma esperança muito grande de que a gente pode ser o pecador que for. Quando Deus entra na nossa vida, a gente é transformado a ponto de virar uma das pessoas mais importantes da primeira era cristã, lá da frente, lá de Éfeso. E ele organizou, ajudou a agrupar as coisas para construir a Bíblia que nós temos hoje. E deixou essa carta aqui como lembrança da bênção que Deus fez com ele, né? Então, se você é uma pessoa muito pecadora, que está se sentindo muito derrotado, que sente que as pessoas precisam te pedir perdão, ou que você precisa perdoar muita gente, essa carta é para você. É uma carta que prova que Jesus, no caso aqui, foi Paulo que se fez, né? Falou, se eu estou te devendo alguma coisa, se ele está te devendo, eu pago.
Mas Jesus faz isso por você também. Se você está devendo alguma coisa, Jesus já pagou por você. E Ele quer te levantar. Ele quer te levantar como uma pessoa importante, uma pessoa especial. Não talvez para ser do mundo inteiro, mas da sua família, do seu núcleo, do seu povo. Deus quer te abençoar. Então libere o perdão e perdoe também. Filemão teve que fazer uma força. Imagina a tensão que deu na hora que Onésimo foi levar a carta. Onésimo deveria estar morrendo de medo de ser açoitado. Naquela época eles eram muito açoitados. Mas ele, com toda a fé em Deus, ele foi e levou essas cartas. E Filemão, como o nome diz, né? Ele é a alegria. Ele aceitou aquilo ali, com certeza recolheu Onésimo, cuidou bem de Onésimo, cuidou tão bem a ponto de ele se transformar em um bispo de Éfeso. Isso é uma história de sucesso, uma história de amor, uma história de uma pessoa que pecou, que errou, que roubou, que fez coisas erradas, mas que o Senhor restaurou. Não existe nada e nem ninguém que o Senhor não possa restaurar. A pessoa precisa aceitar, a pessoa precisa buscar. Ele buscou Paulo lá na cadeia, descobriu o evangelho quando Paulo estava preso, descobriu Jesus Cristo lá. Se interessou, talvez viu a alegria de Paulo, mesmo estando preso, falando de Jesus, e aquilo tocou no coração dele. Ele viu que ser ladrão era ruim. E o Senhor abençoou Onésimo demais. Ele virou bispo, ele virou um grande homem. Tem histórias para contar, provavelmente histórias da humanidade. Onésimo aparece lá. Então que você acredite também que o Senhor te perdoa, te livra, Ele paga a sua conta, Ele já pagou a sua conta e você está livre para prosperar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você está liberado para prosperar. Prosperar não no caso de dinheiro, não é dinheiro. Prosperar é crescer, é desenvolver em todas as áreas da sua vida. Você está liberado para prosperar. Que essa carta traz isso para nós. Então, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quero que você tenha total consciência de que você está liberado para prosperar. Pense nisso, acredite, libere o perdão, peça perdão, faça tudo o que você tem que fazer que você vai ser abençoado ainda mais. Beijão no seu coração e até a próxima temporada.